Olha, me falaram sobre os animais falavam. Tem um vídeo nosso que fala sobre isso, tá? Que os animais falavam. Os animais falam, é porque a gente não entende, né? Quem falou na burra de Balaão não foi Deus. As pessoas ficam dizendo que Deus falou na boca da burra de Balaão. Mentira. Deus nunca falou na boca da burra de Balaão, não. A própria burra falou. O que foi que ela falou? Eu sou tua jumenta há tanto tempo, já te fiz algum mal? Inclusive, quando as pessoas querem discutir alguma coisa comigo, eu falo isso, eu falo o que a burra disse. Eu faço isso há tanto tempo, já te fiz algum mal? Não, e por que você quer discutir? Né? Os animais se comunicam. É porque é difícil a gente pensar que um animal tem inteligência, porque a gente come ele, a gente maltrata eles, mas eles têm inteligência, da forma deles. Veja que a serpente falou e Eva não se assustou. Eva podia dizer, ai, uma serpente falando, não. Quando a serpente falou, Eva respondeu. Então os animais falavam. É porque nós estamos em um estado totalmente diferente daquele de Adão e Eva. Totó totalmente diferente. Mas os animais falavam. Leão não comia carne, leão não comia ganzela, entendeu? Era um sistema perfeito que existia na Terra. Lima, cuidado com adoçantes, em geral, eles causam demência. É verdade, o senhor não está falando a verdade. Adoçantes causam demência, tá? O cara fica, esquece até onde está. Presta atenção, né? Então, os animais falavam sim no Jardim do Éden. E eles falam até os dias de hoje. É porque a gente não liga e não está nem aí. Aquele jumento velho que está perdido no meio do mato, a gente acha que aquele jumento velho não tem inteligência. Ele tem o jeito dele, mas ele sabe quem é você. Se você mostrar uma cobra para o jumento não vai saber que é uma cobra, então ele não é um jumento. E a burra de Balaão? A burra de Balaão viu o anjo. Quem foi que disse que o anjo ia matar Balaão? A própria burra soube que o anjo ia matar Balaão. Se desviou do caminho. Aí Balaão aprumou a burra de novo para Israel. Aí o anjo disse, eu vou matar Balaão assim que ele passar aqui, porque eu vou estar legalizado. Quando Balaão cruzou o lugar, o anjo... O anjo ia matar Balaão. A jumenta foge de novo. Aí nessa segunda fuga da jumenta de Balaão, ela imprensa o pé de Balaão. E Balaão desce da jumenta com o pé espremido, imprensado, e começa a esmurrar a jumenta. Então a jumenta, e Balaão toma na cara da jumenta, a jumenta, tome, jumenta safada. Aí a jumenta fez, há tanto tempo eu sou tua jumenta e te sirvo, eu já te fiz algum mal? Então ela tem consciência, velho. Já parou para pensar nisso? Eles têm consciência, porque nós somos muito brutos, eu acho que a gente é mais ignorante que os animais. A gente pensa que o jumento não tem vida, que ele não sabe de nada, pode matar, pode dar murro, né? Então a jumenta não era tão burra assim. Sim, primeiro ela sabia do anjo. Segundo, ela sabia que o anjo ia matar Balaão e ela possivelmente ia entrar também na jogada. E ela tentou salvar o seu dono. Mas nós é tão incoerente, tão burro, a gente é tão burro mais do que a mula, que Balaão tentou esmurrar a jumenta. E a jumenta disse, eu sou tua jumenta há tanto tempo, eu te fiz algum mal? Olha que palavra. Essa jumenta era uma doutora, né? Era uma doutora. Então os animais no Jardim do Éden são animais que falavam, né? Existem muitas coisas no Jardim do Éden. Inclusive você coloca assim, Jardim do Éden, Joilson de Assis. Eu falo sobre mistérios, tá? Falo. Aí crianças nasciam falando. Sim, Ave Maria, pastor. Se uma cobra nasce sabendo de tudo, por que uma criança não nasce? Sim, a cobrinha, a mãe cobrinha não cria o bebê não. Existem cobras vivíparas e cobras ovíparas. Tanto a vivípara quanto a ovípara, o bebê já nasce, já sai no mundo. Não existe assim, cobrinhas, atenção, presta atenção na mamãe, vem cá.
Então é o seguinte, a cobra mãe não ensina os filhotes, né? Não ensina os filhotes nada. O filhote nasce e a mãe sai de perto. Até para não matar o próprio filhote, porque elas não têm sentimento materno. A cobra não tem sentimento materno. Desde a primeira cobra do mundo, eles não têm sentimento materno. Não existe assim a cobra protegendo a cobrinha, que é a cobrinha que se vire. Então, se uma cobra já nasce sabendo de tudo, por que o ser humano já não nasce assim? A gente nasce tão burro, por causa da queda, né? As árvores eram temáticas. As árvores do Jardim do Éden eram temáticas. Você queria saber matemática? Tchum. Aí você... 1.000.000, cosseno de 1.000.000 vezes abaixo da égua é tantos bilhões. Você queria ser uma cantora, tinha lá uma árvore, lá você tirava... furicular... Você queria amar, aí tinha uma árvore azulzinha lá, você... entendeu? Então, veja que a Bíblia diz, existia a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, existiam outras árvores temáticas. As árvores eram temáticas. Cada árvore era um portal para um determinado tipo de conhecimento. Eu queria voar, então tinha uma árvore que ajudava você a voar. Já que você voava, Adão voava, Eva também voava, né? Então, no Jardim do Éden existiam coisas diferentes da nossa, como árvores que falavam, animais que falavam, animais temáticos, portais estrelares, visitas de anjos, né? Bebês que nasciam conversando. Oi, mamãe, tudo bem? Já comprou a minha saída de maternidade? Já. Qual foi a cor? Azul. Ah, que eu adoro a cor azul. Tá entendendo? Os bebês na barriga da mãe às vezes são mais inteligentes que fora. Eu conheço pessoas que se lembram de tudo que a mãe fazia. Elas dentro da barriga da mãe, elas sabiam o que a mãe estava fazendo lá de fora. Tudo que a mãe fazia, ela sabe, até os sexos. Então, existem muitos mistérios que foram findados com o pecado. Aí quando veio o pecado, mudou a natureza das coisas, as árvores começaram a ter espinhos, cardos, a cobra passou a ter veneno, o leão passou a comer a gazela e assim por diante. Mas lá no Jardim do Éden não era assim. A Bíblia diz que quando tudo for restaurado, o leão vai comer palha junto com o boi. Então a natureza do leão será transformada. Você já imaginou um leão comendo capim? Você já imaginou um leão comendo capim? Tudo tinha sua inteligência. A árvore era uma. Joselita Lima. Sim, exato. Tudo tinha sua inteligência. Você dizia, bom dia, árvore. Bom dia. Ó, árvore, eu queria saber... eu queria saber matemática. A árvore pega ali o fruto daquela outra árvore ali. Aí chega, bom dia. Você é uma árvore de matemática? Ah, eu sou uma árvore de matemática. Ah, pois eu também burro de matemática. Vem cá. Café. Vamos tomar café. Ozônio. 1 bilhão vezes rebilhões e 8 bilhões e 40 bilhões, cosseno da baixa da égua, atingente. Eita, que eu tô inteligente demais! Era, né? Então, muitos casos na Bíblia, assim, muitos casos no Jardim do Éden se perdeu, né? Se perdeu a questão do cabelo, né? Por exemplo, eu acho que o cabelo tinha muito a ver, era como o cabelo se lançava no outro, o cabelo transmite energia, seria como fios de internet, né? Então, muitas coisas no Jardim do Éden se perderam, principalmente a nossa natureza, né? O homem vivia para sempre, 1.000 anos, 2.000 anos não era nada para o homem, né? Adão olhava para uma pedra, a pedra empilhava, uma em cima da outra. A gente não tem mais essa capacidade. Nós voávamos, hoje um rola-bosta voa, uma barata sai de dentro da fossa, voa, e você não voa, né? Só foi nos permitido comer carne depois do dilúvio. Antes do dilúvio ninguém comia carne, né? No Jardim do Éden ninguém comia o outro, entendeu como é a coisa? Então esse fruto, chamado fruto proibido, teve relação sexual? Teve. Entre Eva e a serpente? Teve. Mas existia um fruto, e esse fruto... Você pode ver que frutos são como dimensões. Os frutozinhos fracos que a gente tem hoje, mas a gente sabe que tal fruto tem vitamina disso, vitamina daquilo, né? Estava até estudando sobre aquele fruto, o açaí, né? Que serve para isso, que serve para aquilo, né? A Bíblia fala que Adão era como se fosse um super-homem. Adão dominava a terra. E você acha que Adão ia dominar a terra montado no jumento?
Bora, roxinho! Adão saindo lá do paraíso. Vamos dominar as baleias. Adão nadando num barquinho, né? Numa piroca, chama-se piroca, né? Que é o barquinho de índio. Adão nadando numa piroca. Chega a baleia, vem cá, baleia, vem cá. Você acha que Adão era desse jeito? Adão era super-homem. Porque a Bíblia fala que ele colocou nome em todos os animais e do jeito que ele colocou, ficou. Então Adão não era um lascado que nem a gente não, né? Adão tinha super memória. Quem é de nós que consegue colocar nome em todos os animais? A gente não consegue sair nem da cidade da gente, a gente anda 10 quilômetros, fica tudo assado com a bunda assada. Nós somos muito, saímos, perdemos a luz. Inclusive a roupa de Adão, quando Adão pecou, foi tirada. Adão ficou pelado. Você acha que Adão não tinha pinto, não? Eu não sei se eu tenho pinto. Eu sou um despimbado. Eu sou um leso, não sei de nada. Eu não sei se eu estou nu. Eu não sei se eu estou pelado. Eu não sei. Não, aquilo era uma luz que saía dentro de Adão, formava a roupa, do mesmo jeito de um anjo. Quando Adão pecou, essa luz apagou. Então Adão ficou, tá pelado. Eva, tá pelada, Adão. Mas ela também ficou pelada, entendeu? Podia ter sexo, podia ter filhos antes do pecado. A gente não sabe quanto tempo passou entre o pecado e entre Deus fazer Adão e Eva e o pecado. Pode ter sido 1 ano, pode ter sido 10 mil anos. Porque entre o pecado e o dilúvio, uns dizem que houve 1.600 anos, que a teologia antiga diz isso. E outros dizem 8.000 anos. Porque se fosse 1.600 anos, Matusalém ainda estaria vivo. Então, Matusalém ia morrer afogado no dilúvio. Então, seriam 8.000 anos. 8.000 anos é mais do que do dilúvio para cá, que houve até 6.000 anos até agora. Né? Então, houve muitas coisas no Jardim do Éden que nós nos perdemos. Né? Jesus não voou. Jesus não andou em cima da água. E quem é Jesus? O segundo Adão. Né? Você vê que um anjo voa, você é a glória de Deus. Como é que Adão ia ser a glória de Deus se Adão andava 10 quilômetros e ficava com a bunda assada? Como é que Adão era a glória de Deus que não pode nem com o seu peso nas costas? Como é que Adão é a glória de Deus se um rola-bosta e uma barata voa e Adão não voava? Então, meu amigo, seria um anjo, um patinho feio do universo. Deus fez um leso, que não sabia se estava pelado, não sabia onde é que eu estou. Eu estou no Jardim do Éden, Quando a gente olha para o passado, a gente olha uma ciência danada de grande. A gente vê pirâmides, magias, portais, a gente vê portais de anjos. Adão era imagem e semelhança de Deus. Beatriz Mendes. Exato, Beatriz. Inclusive, Adão fazia uma coisa que você e eu não faz. Você é crente, é santo, mas não faz. O que é? Falar com Deus cara a cara. Adão falava com Deus cara a cara. E era uma vez por mês, era uma vez a cada 10.000 anos. Não, era toda a tarde. Toda a tarde Deus de si falava com Adão. Deus desce para falar com você? Deus desce para falar comigo? Não, a origem do mal foi no céu. A origem do mal não foi no Jardim do Éden, não. E Adão era a imagem e semelhança de Deus, além disso falava todo... O que Deus dizia para falar com Adão toda a tarde? A novela das 8? O que o jornal fala? Sobre a estatística, não sei de quê? O que Deus falava com Adão todas as tardes? Então, Adão era um super-homem sim. Só o fato de uma vez Moisés falar com Deus, ficou com o rosto brilhando. Imagina Adão falando com Deus toda a tarde. Moisés teve um encontro com Deus. E o corpo de Moisés não envelheceu. A cara de Moisés brilhava como o sol. Um encontro. E Adão era toda a tarde. Sobre relação sexual e ter filhos, era uma ordem de Deus dada antes do pecado. Antes do pecado. Então, Adão era um super-homem sim. E é isso que nós estamos tentando fazer com essas mutações genéticas. Tentar criar um ser mais evoluído e acabamos sempre nos perdendo. Adão pensou que ia... Na verdade, Adão caiu, foi um suicídio, porque ele sabia que ia se lascar. Ele não queria ficar sem Eva. Ele estava apaixonado por Eva. Seu Madruga está no chart. Eu gosto do senhor, pastor Joísio. Eita, que coisa boa. Agora não tem admiração, nós percamos.
Não tem, eu não entendi. Na Bíblia diz que crescer e multiplicar. Exato, crescer e multiplicar. Quando a Bíblia diz, então ele percebeu que estava nu, não é que Adão era um abestalhado, não. Eu não sabia que estava nu. Não. Eles são como anjos. Ele percebeu que aquela luz que brilhava ao redor do corpo dele parou. Nós perdemos a luz. Perdemos 98% da luz. Nós estamos só com a peninha. Só para viver. Entendeu? Agora, Jesus era o segundo Adão, atravessava a porta com carne, voava. Jesus não voou até uma nuvem? Até o discípulo Filipe saiu de um lugar e foi para outro. Isso mostra que nós caímos e nós estamos tão afastados do universo, é porque nós estamos contaminados por uma bactéria chamada vírus do pecado. Essa bactéria é uma parte de Lúcifer dentro de cada ser humano. Você tem essa bactéria, todos nós temos. Entendeu como é a coisa? Somos mutantes. E esse vírus nos lascou. Creu! Deus não dá asa à cobra, viramos cobra e nos lascamos. Né? Mas esse vírus só sai com a morte. Veja aí, o pecado de Adão, o pecado é um vírus, Joilson de Assis. O pecado é um germe, Joilson de Assis. A luz de Adão apagou, foi. Por isso que o nome caiu da glória. Glória é o que? Brilho. Caiu do brilho, saiu. Tá entendendo? Ficou só a peinha para a gente viver. Existia comunhão entre a carne e o espírito. E quando a carne e o espírito estão em comunhão, a carne atravessa uma porta. Jesus em carne não atravessou uma porta. Por isso que Tomé ficou dizendo, não, você não é Jesus, você é um espírito. Mas Jesus estava em carne. Jesus disse, depois bota o dedo aqui no buraco. Mesmo com carne, Jesus atravessou uma porta. Entendeu? Porque a carne que se comporta, ela voa, ela faz tudo quando está em comunhão com essa força chamada espírito. Né? Pastor, já estão falando num superfungo. A turma quer que a gente vire um rato de laboratório, né? Quem quiser virar, pode virar. A turma adorou, tem gente que adorou isso. Muito legal, muito legal, muito legal. Tem gente que só quer ganhar dinheiro enterrando os outros. O que significa sonhar com coelho? Então, sobre o Jardim do Éden, veja aí, Jardim do Éden, Joilson de Assis, dá uma olhadinha, a gente vai mostrando na Bíblia. Pei. É uma coisa o quê? Há 14, 15 mil anos atrás. Tá? Não houve evolução nenhuma. O que houve foi involução. O macaco gigante que se encontrava no Jardim do Éden é o mesmo macaco de hoje, os mesmos dentes, tudo direitinho, só muda o tamanho. A preguiça que é encontrada aqui no Nordeste, uma preguiça com 2,5 metros, o tamanho de um fusca, é a mesma preguiça que nós encontramos hoje de 1,20 m, de 1 metro. Não mudou nada. O que houve foi uma queda, houve uma mudança. Nós estamos tão afastados do universo. Você acha que não tem extraterrestre? Não tem, inclusive estão até me assistindo. Tudo bem, extraterrestre? Como é que vai vocês? Os anjos são extraterrestres, mas nós estamos isolados como um bando de animal quando é contaminado por uma bactéria. Nós somos contaminados por uma bactéria do pecado, a Bíblia diz. E essa bactéria só sai com a morte. Aí eu sou da igreja pentecostal, da Baixa da Égua, não tem essa bactéria? Tem. Todos são pecadores. Houve uma transa, uma relação, uma transmissão de um germe de Lúcifer para todos os homens. Por isso que ele domina o mundo. Ele domina o mundo porque o mundo, ele está dentro das pessoas também. Tem Deus e o diabo dentro das pessoas. Tem Deus e o diabo. Está tudo dentro. O mal não só existe fora do homem. O mal existe dentro do homem. Por mais que a gente seja santo, temente a Deus, existe uma parte ruim na gente. E se a gente der margem, a gente vira o cão dos infernos. Que Deus nos santifique, que Deus nos ajude. O mal, o cara pensa, o mal está lá na Baixa da Égua, o inferno está não sei aonde. Sim, o mal está dentro de cada ser humano. O ser humano pode ser parecido com Deus e pode ser parecido com o diabo. Eles estão em nós, vigia. É por isso que Deus cortou as asas, né? Por isso que Deus cortou as asas dos homens, porque os homens estão misturados. Nós somos misturados. Imagina galera que faz mal aos outros voando. Imagina uma galera que faz os outros com o poder de super-homem. A guerra era notória. Nós, com tanta fraqueza que nós temos, nós saímos
de um lugar e vamos fazer guerra no outro, matamos os índios, matamos as outras pessoas, estrupamos, tudo mais. Imagina a gente com poderes. Por isso que o homem cada dia mais se torna perigoso, porque cada dia mais o homem tem poder. O homem tem poder, não no seu corpo, mas ele pode fazer um avião e daqui a 20 minutos ele está lá do outro lado do planeta, cheio de bomba. Criamos poderes, e quanto mais nós criamos poderes, mais perigosos somos para nós mesmos, né? Mas mesmo os homens, veja aí a história das colonizações, a história das guerras, veja aí que leseira, que problemática, e eram homens que saíam a pé, andavam 300, 400 quilômetros a pé para matar os outros lá na Baixa da Égua. Então, imagine se essa galera voasse, imagine se essa galera tivesse poder. Nós somos mal por natureza. Por isso que Paulo falou, eu sou contra o mal que habita em mim. Então habita, mas não habita não, porque eu sou pentecostal da Baixa da Égua. Aí o mundo crente se engana. O crente pensa que ele é o bambambam dos céus, que ele é o puro, é o salvo, o salvão, o da galáxia. Mas na verdade nós é tudo a mesma coisa, nós tudo é pecador, nós caímos da glória. Um dia será restaurado? Será. Mas até lá, graças a Deus que ficamos burros e limitados. Nós a gente já tinha destruído essa onça todinha aqui. Você pode ver que uma ameaça de guerra entre Estados Unidos e a China e a Rússia, todo mundo treme nas bases, porque é bomba com força. Se uma turma ali, o cara fizer assim, ó o dedinho, ó, e tchum, e um foguete for para um lado, meu amigo, é foguete para tudo quanto é canto, a gente volta à idade da caverna, se voltar. Toda essa tecnologia que você tem aí, computador, isso umas bombas, isso torna um nada. Tem uma bomba que explode que computador nenhum funciona. Tem um raio que dá que as pessoas ficam bestalhando. Então, se esses homens botar na cabeça de guerrear, nós tá tudo fufu lascado. Não é mais a guerra antigamente com espada enfiando na bunda do outro, não. Agora são guerras magnéticas, são guerras que mudam o planeta, que geram terremotos. Né? A tecnologia cresceu muito. Então, a natureza do ser humano tem o bem e o mal. Você, eu, todos nós temos o bem e o mal dentro de nós. A pessoa boa é aquele que controla o mal e dá vazão ao bem. A pessoa má é aquela que deixa vazar o mal. E parece que nessa terra o mal tem mais vantagem do que o bem. Porque você planta um pé de tomate, tem que ficar aguando, cuidado com o sol, não bota muita água, cuidado para ninguém pisar, e a bichinha ainda morre. Aí você não planta um pé de espinho, pica uma pessoa, a pessoa, ai! Aí ele vai, cai num lugar, cresce, bota outros espinhos, o pessoal pisa em cima, o carro passa por cima, e o bicho não morre. Tem um pé de espinho que eu já arranquei 5 vezes o pé de espinho, o bicho cresce de novo, vai te lascar, espinho do inferno. Mas se fosse um pé de tomate, bastava pisar em cima, o bicho morria. Olha só, como o mal tem mais vantagem nesse mundo do que o bem. Se fosse um pé de tomate, primeiro ia um bocado de ladrão roubar tomate. Segundo, se uma criança pisasse, o pé de tomate morria. Se botasse água demais, o pé de tomate morria. Se tivesse sol demais, morria. O espinho não. Você pisa em cima, passa com o carro em cima, arranca o desgraçado e ele nasce de novo. Né? Adriana, boa tarde, pastor. Vou dormir agorinha. Vai dar 1 da madrugada. Ótima sua explicação. É a Adriana lá do Japão, é? Adriana, era tu que estava ligando para mim, é? Que bom. Vamos conversar, vai dar 1 da madrugada, né? Deus te abençoe, tá, Adriana? Vamos conversar, tá? Você ligou para mim a semana toda. O ser humano adora guerrear, numa fábrica de paz, é sempre metendo a espada na bunda do outro. Você pode ver, tinha um velhinho que eu gostava de conversar com ele, mas ele é meio bruto. Eu não me ligo com ninguém bruto, não, eu gosto de gente verdadeiro. Aí o velhinho dizia, esse negócio de Satanás, o pior Satanás é o ser humano. Esse é o verdadeiro Satanás. Calma, doutor velhinho. Você disse que existe o Satanás, eu sei que existe. Eu sei que existe o Satanás, mas está lá no inferno. O pior Satanás do mundo é o ser humano. O ser humano, se Satanás tivesse uma mãe, não tinha matado a mãe, não. O ser humano é a coisa mais horrível do mundo. O velho dizia para mim. Eita, que velho brabo danado. Aí depois a gente olhando. Será que esse velho tinha razão, hein? Será?
Porque o pecado é um vírus, é uma bactéria, né? Veja aí, o pecado é um germe, Joilson de Assis. Dá uma olhadinha, gostou desse tema? Eu mostro na Bíblia que é um germe e só morre com a morte. Se houvesse remédio de lombriga, né, a gente tomava, né? Mas não tem. Por mais que você seja santo, pastor, padre, tá entendendo? Você é pecador e tem defeitos, como todos nós temos. Cada um que segura o seu, né? Comparar Satanás com o ser humano, o capeta deveria ficar ofendido. Senhor Madruga. Pastor, já tentei muito falar com o senhor. Deus te abençoe. Obrigado, Adriana. Nós vamos conversar, viu? Eu sei que você ligou para mim a semana toda, que eu vi as ligações aqui. Mas é final de ano, cartas no monte. Aí eu estou atendendo menos pessoas. E as pessoas estão ligando mais. Final de ano, né? Para viajar, fazer votos. Então a questão é que existe. O Jardim do Éden era magnífico. Jardim do Éden. Até o clima lá era diferente. Adão ia visitar outros planetas. Por que não? Por que os anjos vêm visitar a gente não pode visitar os anjos? Porque um anjo voa e a gente não voa? E por que Satanás não morre nem adoece? E por que a veinha morre e adoece e o Satanás não morre? A veinha é pior do que o Satanás? Satanás tentou matar o céu, destruiu muita gente e não está na fila do SUS recebendo ajuda do governo. E às vezes a pessoa não fez nada disso e está. Foi uma queda que nos lascou mesmo. Uma queda de lascar. O Jardim do Éden era maravilhoso. Aonde o leão deitava com a criança, né? Aonde você brincaria com a cobra. A natureza das coisas era diferente. A natureza do homem era diferente. Você pode ver isso até em alguns países. Eu estava olhando aqui em Taiwan, meu Deus. A turma vai trabalhar, deixa a bicicleta do lado de fora, sem corrente, sem nada. E vai trabalhar 5 horas. Quando volta, a bicicleta dele está lá. Meu Deus do céu! Eu assisti essa reportagem, eu digo, meu Deus, que é isso? Aqui a gente é com medo de ladrão 24 horas, a gente amarra a bicicleta no poste, e o cara leva a bicicleta e leva o poste. Então você vê isso, uma diferença de um país para outro. Por que a gente não visita outros planetas? Por que a gente não vive para sempre? Porque o demônio não morre e a gente morre. Porque o demônio não fica velho e a gente fica. Então houve uma queda. Mas o Jardim do Éden era maravilhoso. Né? Maravilhoso. O ser humano, e tem lugares que são piores do que outros. Né? Você pode chegar lá em Taiwan, lá na Baixa da Égua, aí puxa um bolão de R$1.000 e fica contando. 1, 2, 3. Ninguém vai levar. Faz isso na Praça da Sé aqui. Na Praça da Sé aqui em São Paulo, faz? Eu desafio você pegar um bolo de R$1.000 e contar lá na Praça da Sé. Lá perto da Cracolândia. Vai? Então, existe diferença entre nós aqui no planeta, imagina lá fora. Nós caímos e caímos feio, nós se fuzilou. Agora Jesus Cristo disse, haverá uma restauração. Quando Deus restaurar todas as coisas, aí nossa natureza vai mudar. A gente é muito perigoso. É muito perigoso até para nós mesmos. Graças a Deus que a Torre de Babel deixou a gente burro. Se a Torre de Babel não tivesse deixado a gente burro, nós já tínhamos se destruído, velho. Veja aí, ó, eu estava olhando a bomba destruidora de países, uma bomba que a Rússia tem. É uma bomba que se explodir ali em São Paulo e Rio de Janeiro, leva embora todo mundo. Tibum! Tá entendendo? A gente tá se armando, com um bocado de gente, como se cada um tivesse com um revólver, basta um primeiro tiro. Como houve lá nos Estados Unidos. O sul contra o norte. Os dois foram se armando, até que um abestalhado fez. Pá! Pronto. Aí a guerra lá nos Estados Unidos começou. A guerra foi tão forte. Aí pronto, os irmãos se matando. O sul contra o norte. Foi uma das piores guerras do mundo. Morreu tanta gente que não deu tempo de enterrar. Eram os urubus, cachorro comendo as pessoas. Até hoje esse lugar é assombrado. Foi, bastou um tiro. O sul se armando, mas ninguém acreditava que o sul ia lutar contra o norte.
Eles achavam assim que iam fazer só um medinho. Aí tome arma. Aí bastou um tiro. O sul todo armado, o norte todo armado. Irmãos, o sul e o norte. Aí uma bestalhada inventou dar um tiro. Aí pronto. Aí, isso tudo estoura, menino. Graças a Deus, tudo está no seu lugar. Que a gente não criou poderes para ir para outros planetas. A gente ia guerrear com os anjos lá nos outros planetas. A gente tá doido para guerrear, sabia? Tá doido. É porque a gente, os caras morrem, é de carne. Mas se essas turmas não morressem, meu amigo, eles já tinham ido fazer guerra lá em Júpiter, em Saturno, pegava anjo no cacete. Por isso que Deus disse, ó, isso tem que acabar, isso vai ficar para sempre, o homem vai morrer. Aí quando morre o bicho, o bicho do pecado, morre. Como se fosse uma bactéria, um vírus da raiva, um germe. Né? Felizmente, só vai morrendo, né? Jesus morreu e ressuscitou, né? Agora quando a gente ressuscitar, e ressuscita sem esse negócio aí. Agora o Jardim do Éden é maravilhoso, maravilhoso. Quem já sonhou no Jardim do Éden sabe disso. Né? Muitas pessoas sonharam, outras morreram e voltaram. E eu saí atrás dessas pessoas, chamado experiência pós-morte, ou quase morte, né? E essas pessoas sonharam que quando todo mundo morre, passa lá no Jardim do Éden. Tá na Bíblia? Tá na Bíblia, Chiquinho. Todo mundo que morre, seja quem for, passa pelo Jardim do Éden. Mostra na Bíblia. Tu tá tão educado hoje, Chiquinho? Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Senhor, quando chegarem no teu reino, tenha misericórdia de nós, de mim. Aí Jesus olhou para ele e disse, hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Então, a lei diz que Jesus, esse cara morreu e passou pelo paraíso. Entendeu como é a coisa? Então, o paraíso era uma coisa maravilhosa, mas vai ser restaurado, tá? Aí os animais serão restaurados. A Bíblia diz que o leão brincará com a serpente, a criança brincará com o leão e a serpente e o leão comerão palha, como boi. Então vai ter que mudar a natureza todinha do leão, porque o leão só come carne. Entendeu? Haverá uma restauração. Dá uma olhadinha aí, Jardim do Éden, Joilson de Assis, lá tem árvores temáticas. Essas árvores que nós temos aqui são parentes daquelas que existiam lá. Nós éramos bons demais, viajávamos, recebíamos visitas de anjos. Um exemplo foi Lúcifer, que visitou Eva, né? Mas o livro de Melquisedeque fala sobre isso, que os anjos visitavam a gente, recebia presentes. Existia uma geração antes do pecado. Aí depois do pecado, Deus cerrou todo mundo no pecado. Não ia ficar uma turma santa e outra pecadora. Aí houve a mistura, entendeu? Houve a mistura. São histórias que a Bíblia dá dicas, né? O livro de Melquisedeque dá dicas. Né? Jardim do Éden, Joilson de Assis. Dá uma olhadinha aí, tá, gente? Muito obrigado, viu? Sempre que quiser saber um negócio, coloca. Eu quero saber isso, Joilson de Assis. Quero saber aquilo, Joilson de Assis, tá? Aí o YouTube responde para você com os nossos vídeos. Experimente.